bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai fundo em uns ensinamentos assim bem fascinantes do Zohar, sabe? O coração da Kabbalah. Isso aí. Vamos dar uma olhada em como essa obra milenar enxerga a ascensão e queda das nações, essa dança das energias espirituais e o papel que a Torá tem nisso tudo. Que é central, né? Exato. A nossa base são os trechos escolhidos do Zohar HaKadosh, que, olha, são cheios de camadas. A missão? Tentar desembrulhar um pouco disso, sabe? E pensar no que isso significa hoje. Ok, vamos descompactar isso. Com certeza. E é bom lembrar, né? O Zohar não é um livro de história comum. Ele é um pilar da mística judaica, da Kabbalah. As interpretações são muito simbólicas, buscam um sentido além do literal. Sim, sim. Então, ao analisar esses trechos, a gente pode achar umas perspectivas bem inesperadas sobre como a espiritualidade e os eventos do mundo se conectam. Pelo menos é assim que o Zohar vê. Ótimo ponto para a gente começar. E um tema forte que aparece é essa relação, quase uma gangorra cósmica, né? Entre Israel e as outras nações. Uhum. Tem uma interpretação que vem daquela passagem "Agora surgiu um novo rei sobre o Egito". A ideia que o Zohar traz é que quando uma potência cresce tipo Egito, Babilônia, Roma, isso estaria ligado de alguma forma à subjugação ou ao exílio de Israel naquele tempo. É aí que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Desafia o nosso jeito de pensar. A análise cabalística aí é um paradoxo. O Zohar sugere que a própria subjugação de Israel, de algum jeito, acabava transferindo o poder para a nação dominante. Peraí, como assim? É complexo. Isso se liga à ideia dos sarins. São tipo príncipes espirituais, entidades ligadas a cada nação. A lógica ali no Zohar parece ser que, ao dominar Israel fisicamente, a nação dominante também ganhava uma certa vantagem, um controle nesses planos espirituais dos sarins. Não é só política ou guerra, sabe? Mas então quer dizer que, para Kabbalah, seu opressor trazia um benefício espiritual tirado do oprimido? Isso soa, muito estranho. Qual a lógica espiritual disso? É uma lógica baseada na ideia de que Israel tem essa conexão direta com a fonte da vitalidade, né? Através da Torá. O que é fascinante aqui é que, segundo essa visão, as bênçãos, a prosperidade, o poder dessas nações não vinham só do mérito delas. Ah, não? Não! Eram em grande parte atraídas pelo mérito espiritual de Israel, que estava ali no meio delas. Mesmo exilado, mesmo oprimido, é como se a presença de Israel, mesmo sofrendo, funcionasse como um ímã, sabe? Um ímã para certas energias, bênçãos que acabavam sendo usadas pela nação que dominava. Entendi. Isso cria um cenário de interdependência espiritual muito complexa. E muitas vezes trágica. Caramba, isso vira totalmente a forma como a gente pensa em poder, em conquista. E o caso do Egito que você mencionou parece que ilustra bem isso. Exatamente. O Zohar descreve o Egito no início como o mais baixo de todas as nações, tipo, humilde. Até a Torá falava deles como desprezíveis. Mas aí o Egito vira um império gigante, e o Zohar liga esse crescimento direto ao tempo que os israelitas viveram lá antes do Êxodo. Precisamente, o Egito é o caso clássico para essa leitura. A visão do Zohar é clara. A ascensão incrível do Egito não foi só por causa da organização deles, dos recursos. Foi consequência direta da presença da energia espiritual de Israel ali no território deles por séculos. Uma interpretação bem diferente da história tradicional. Muito diferente das análises históricas que focam em geografia, exército, política. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe um padrão na visão do Zohar. A força vital ligada a Israel, mesmo quando o povo está sofrendo, parece que irradia, alimenta, sem querer, a nação que o acolhe ou domina. É como se a própria opressão, paradoxalmente, ativasse essa transferência de energia. Que doido. É uma forma de ver as coisas. Entendi. É uma perspectiva que força a gente a pensar nas fontes ocultas do poder, né? Para além do que a gente vê. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no Zohar, entrando no simbolismo puro, que é tão forte ali. Tem uma visão do Rabi Elazar.
Ah, sim. Ele viu um pássaro que interpretam como um anjo voando e mostrando 3 cores: vermelho, branco e verde. Isso parece ter muito significado. O que são essas cores aí? Ah, essa visão é um mergulho fundo no simbolismo cabalístico da Sefirot. Sabe, as emanações divinas da árvore da vida? As cores são como chaves para essas energias. Certo. O vermelho forte está ligado a Gvurá. É o rigor, o julgamento, a contração. A coluna da esquerda da árvore. O branco luminoso é Chesed, misericórdia, bondade, expansão, coluna da direita. E o verde vibrante é Tiferet, beleza, harmonia, equilíbrio. É o encontro das colunas, bem no centro. Então um anjo voando entre essas cores seria uma imagem de como essas forças, julgamento, misericórdia, equilíbrio, estão sempre agindo juntas, moldando a realidade. Exatamente isso. É uma metáfora poderosa para a dinâmica constante dessas energias lá no plano espiritual. O Zohar ensina que essa interação, sabe? Às vezes uma predomina, às vezes estão em equilíbrio. Isso tem reflexo direto aqui, nos eventos do mundo físico. Incrível. A fonte até liga essa visão à destruição do Segundo Templo pelos romanos, sugerindo que esses eventos históricos gigantes são tipo manifestações de desequilíbrios lá em cima nessas sefirotes, e o pássaro como mensageiro talvez simbolize essas forças celestiais agindo, ou quem sabe um anúncio desses eventos cósmicos e do que vai acontecer aqui na Terra. Isso levanta uma questão importante sobre como o Zohar vê essa comunicação divino-humano, né? E a natureza dos sinais. Fascinante mesmo. Essa ideia de eventos aqui como o espelho dessa dança cósmica, e essa atenção aos detalhes aparece também no jeito como o Zohar analisa a própria linguagem da escritura. Tem um exemplo ótimo na análise da frase do profeta Obadias, sobre Edom. Sim, sobre Edom. Que normalmente a gente entende como profecia. Eis que te fiz pequeno entre as nações, você será muito desprezado. A chave está numa palavra hebraica, netatchihá. Qual é a pegada aqui? A pegada está na gramática hebraica, que para os cabalistas é cheia de significado espiritual. A palavra netatiji vem do verbo natan, que é dar ou fazer, colocar, e o ponto crucial é que está conjugada no passado, eu dei ou eu fiz, com o sufixo chá, que é a ti. Ah, então não é futuro. Não é eu te farei pequeno no futuro. É literalmente eu te dei a condição de pequeno ou eu te fiz pequeno, no passado. Ok, então essa diferença de tempo verbal muda tudo. A implicação, para o Zohar, seria que a condição de Edom, pequeno, desprezado, não é uma punição que vai acontecer, mas uma característica já dada por Deus desde sempre. Exatamente essa a leitura. O Zohar não vê como profecia de algo futuro, mas como revelação de uma condição que já existe, uma descrição da natureza espiritual de Edom, já dada, estabelecida. Na simbologia cabalística, Edom muitas vezes representa forças ligadas à matéria bruta, ao orgulho, à oposição à santidade, né? Ligadas a Esaú. Certo. Então essa pequenez, esse desprezo, seria um reflexo dessa natureza espiritual e da relação dela com a Torá, que é a fonte da verdadeira grandeza. Esse tipo de análise mostra como para o Zohar, cada letra, cada tempo verbal da Torá, dos profetas, é uma porta para camadas mais profundas da realidade. Não é só gramática, é metafísica pura. Poderoso, Israel, a estrutura da língua sagrada revelando a metafísica. E isso me leva a outro ponto intrigante. A comparação entre sabedoria e profecia. O Zohar parece colocar a sabedoria num lugar muito alto. Diz algo como, os sábios, Erramim, não são sempre profetas, mas a sabedoria deles excede a tudo. E cito Rabi Elazar de novo como exemplo de sábio que tinha revelações profundas, mesmo sem ser profeta formalmente. Como a gente entende essa superioridade da sabedoria? Esse é um ponto-chave na valorização do estudo da Torá na Kabbalah. O Zohar exalta a Shormá, a sabedoria, e não é só saber coisas, tá? É uma compreensão profunda, vivida da Torá, que vem do estudo intenso da meditação, da prática das mitzvot, dos mandamentos. Certo. A ideia é que essa Shokma cria uma conexão tão íntima,
tão constante com a vontade divina, com a estrutura da realidade, que ela pode dar uma visão mais estável, mais completa do que o dom da profecia. A profecia, mesmo sendo divina, pode ser mais pontual, sabe? Uma visão específica, uma mensagem para um momento. A Chokhmah seria um estado de sintonia permanente com a verdade. Então, os Rahamim, os sábios, mergulhados nessa Chokhmah, eles teriam um papel quase cósmico. Não só interpretar, mas sustentar a realidade. Exato. A própria palavra Rahamim, sábios, tem a mesma raiz de Hazar Hamim, misericórdia. Isso sugere que a sabedoria verdadeira está ligada à capacidade de atrair e canalizar a misericórdia divina. Que interessante. O Zohar vê eles como pilares que, pelo estudo e pela vida dedicada à Torá, literalmente sustentam a criação. São os canais que mantêm o fluxo da luz e da sabedoria divina no mundo. A capacidade deles de discernir verdades ocultas e aplicar a Torá é fundamental para o equilíbrio cósmico. A sabedoria, nesse sentido, é mais que erudição, é participar ativamente na manutenção da existência. Essa ideia da Torá e dos estudiosos como base do mundo parece ir ainda mais longe. Chegando numa dependência universal, tem uma frase forte nos textos. Todos os elos da existência receberam o poder apenas por causa de Israel. Isso parece amarrar aquela ideia anterior, de que até as nações opressoras recebiam poder indiretamente pela conexão de Israel com a Torá. Então, qual é a visão cosmológica completa por trás disso? O que tudo isso significa para o Zohar? Significa que, para a cosmologia do Zohar, a Torá não é só um livro de leis para um povo, é vista como o projeto arquitetônico da criação, a matriz espiritual, o DNA cósmico, por onde a luz e a energia vital de Deus flui para sustentar absolutamente tudo. Uau! E Israel, ao receber e viver a Torá, estudando, praticando, se torna o canal principal para essa energia vital. E essa energia, essa luz da Torá, não é só para Israel. Ela irradia para toda a criação, sustenta todas as nações, todos os seres, todos os níveis, mesmo os que são hostis ou nem sabem dessa fonte. Isso traz uma responsabilidade gigante. Se essa conexão de Israel com a Torá é que mantém esse fluxo para o mundo, o que acontece, segundo o Zohar, quando essa conexão fica fraca? As consequências são vistas como diretas e globais. O Zohar associa os períodos em que o povo de Israel se afasta do estudo, da prática da Torá, a uma diminuição dessa luz espiritual que flui para o mundo. E como isso se manifesta? Se manifestaria aqui, no físico, através de dificuldades, desequilíbrios, sofrimento em escala mundial, fome, doenças, guerras, desastres, instabilidade. Não é visto como um castigo arbitrário, sabe? Mas como consequência natural de interromper, ou diminuir, o fluxo da energia que sustenta tudo. Isso reforça muito a visão de uma unidade, fundamental, interconectada, onde as ações espirituais de uma parte, Israel como guardião da Torá, afetam diretamente o bem-estar do todo. Essa ideia de repercussão global, de sinais, me leva ao último ponto que a gente separou. Aquele princípio de que Deus não faz grandes julgamentos, tipo castigar as hostes do céu nos céus e sobre os reis da terra na terra, sem antes revelar seus segredos aos seus servos os profetas e, importante, aos sábios. Isso sugere que o universo, para o Zohar, funciona como um sistema de aviso prévio para grandes mudanças. Sim, é exatamente essa a ideia. O Zohar defende que eventos muito grandes, especialmente os que envolvem julgamento divino ou mudanças enormes no destino das nações, do mundo, não acontecem do nada. São precedidos por sinais, presságios, anúncios sutis que aparecem no mundo. E quem conseguiria perceber esses sinais? Justamente os sábios, os Rahamim, aqueles que estão profundamente mergulhados na sabedoria da Torá e em sintonia com os ritmos espirituais da criação. E que tipo de sinais seriam esses? Como eles apareceriam? Olha, os textos sugerem várias formas. Podem ser fenômenos na natureza meio fora do comum, padrões estranhos no comportamento dos animais, sonhos com muito significado ou até palavras ditas por crianças pequenas, sabe? Que são vistas como puras, mais perto da fonte espiritual.
Palavras que parecem inocentes, mas carregam um sentido profético. Certo. Os sábios, com essa sensibilidade aguçada pela Torá, teriam a capacidade de ler esses eventos não como coincidência, mas como mensagens do alto, indicações de decretos celestiais que estão para acontecer ou mudanças importantes vindo aí. E qual seria o objetivo final desses anúncios? Só informar que algo inevitável vai acontecer? Não, não. O propósito principal é ser um chamado à ação, especificamente a techuvá, arrependimento, retorno ao caminho divino, correção das ações. É visto como uma expressão da misericórdia de Deus que dá uma chance, uma janela de oportunidade para as pessoas, para as coletividades, reavaliarem seus caminhos e buscarem a reconciliação antes que algo mais severo aconteça de fato. Funciona como um alarme espiritual. Entendi. Isso reforça, de novo, a ideia central de que a Torá e seus ensinamentos têm um propósito universal: guiar a humanidade para uma vida mais elevada, alinhada com a harmonia divina e oferecer caminhos para diminuir o sofrimento através da transformação interna e da ação correta. Incrível. Que viagem por essas ideias tão complexas. Recapitulando rapidinho, a gente viu a visão do Zohar sobre essa interdependência espiritual quase paradoxal entre Israel e as nações, onde poder e sofrimento se misturam de jeitos inesperados. Isso. Vimos a sabedoria, Chokmah, da Torá, exaltada como uma força que pode até superar a profecia e que serve de pilar para a criação. Discutimos como eventos aqui na Terra podem ser reflexos de dinâmicas de energia lá em cima, Sefirot, e como até a gramática hebraica pode ter chaves para entender a natureza das coisas. Exato. E por fim, essa noção de um universo que se comunica por sinais, que os sábios podem interpretar como um chamado à responsabilidade ao retorno. Exato. Foi uma exploração de conceitos que convidam a gente a olhar para a história, para o poder, para a espiritualidade de um jeito diferente, né? Bem longe das nossas análises mais comuns. Com certeza. E talvez, como um pensamento final para ficar ecoando, se a gente levar a sério essa perspectiva do Zohar de que os eventos mundiais, sejam de crise ou de tranquilidade, são reflexos dessas dinâmicas espirituais, influenciadas pela nossa conexão coletiva ou falta dela, com uma sabedoria divina, como só considerar essa interconexão poderia mudar nossa percepção sobre a responsabilidade individual e coletiva diante dos desafios e das bênçãos globais. Não é uma resposta fácil, mas com certeza é algo para se pensar. Uma reflexão profunda mesmo para a gente encerrar. Muito obrigado por nos guiar com tanta clareza por esses caminhos tão intrincados do Zohar. Imagina, o prazer foi meu compartilhar essas perspectivas fascinantes.